Eles gerenciam todos os nossos dados. Isso é um crime contra a segurança nacional. E vivemos num mundo em que não é o mercado que comanda o mundo, são os estados nacionais. São diferentes blocos de capitais que competem pelo mundo na base da porrada. Eu vou entregar meus dados americanos porque não é censura, porque é bonito isso, sabe? Isso não existe. Isso é muita fantasia. Cara, é muito louco como algumas pessoas no chat, elas falam sozinhas, né? Eu acho meio doido isso. Vamos pingar superchat, gente. Vamos fechar as nossas metas aqui. A gente precisa muito do apoio de vocês para continuar fazendo essas entrevistas. Vamos lá. O mundo da ponteira cor-de-rosa. A China fez suas próprias Big Techs para não ter as americanas lá. E não vou entregar os dados. Temos que ter uma política semelhante aqui no Brasil. Fui de um tempo, hein? Não, essa sempre foi cravada, hein? 3. Vai lá, Marina. Você entrega os dados que você quiser, né? Você usa a plataforma se quiser. Eu acho que você tem que... É uma decisão sua, né? Uma decisão. Você vai querer usar? Você só entra na plataforma se quiser. Por exemplo, eu estou no TikTok, então meus dados estão com a China. Então é uma decisão entre você estar ou não estar no TikTok. Eles estão monitorando. A questão é o que o Estado faz com isso, né? E dentro da China, dependendo do que você colocar ali, você vai sofrer uma sanção. China, todo mundo. Esse é o problema. Você não pode fazer o que você quiser. Vamos fechar a meta, gente. Você fala isso. Isso aí. Você tem que se organizar clandestinamente, igual o Mao fez, e tentar uma revolução. Por quê? Porque se você tentar montar um partido dentro da China, o que vai acontecer? Você não vai poder. Então, esse é o ponto. É uma grande diferença aqui. E aí a gente volta aqui para o problema do Brasil, porque né, você foi para a China, mas não existe, esse é o ponto. Na China existe censura. Você não pode falar aquilo que você bem entender. A mídia é dominada por um partido. Não, você não pode falar contra esse partido. Você está sendo monitorado. Isso acaba tendo consequências para você. Por exemplo, hoje, a maneira como é feita, você diz que eles têm uma rede social para ouvir a demanda da sociedade. Não é só para ouvir a demanda da sociedade, porque se a demanda da sociedade for ao encontro do que eles pensam, você recebe punições. Você tem lá o score de crédito, né? Você sabe disso. Você tem pontuações de crédito. Então, dependendo do seu comportamento, que é monitorado pelo regime, Jesus, você ganha mais ou menos benefícios sociais. E você recebe punições só também. Loucurada. Então, é só para deixar isso bem claro que na China existe censura. E aí, voltando para o Brasil. Da forma como você fala, é interessante, porque parece que a lei só vale quando é ao meu favor. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje do nosso judiciário, tá? Ele está passando por cima de todas as leis, né? Você falou que na época da Dilma fizeram aquilo. Não. Vamos lá. Você teve, por exemplo, a condenação do Lula. A condenação do Lula aconteceu por 9 juízes em 3 instâncias. Então parece que foi uma canetada. Pelo contrário, a canetada veio do STF, que botou o Lula de volta na presidência. Foi o STF que argumentou que o CEP não estava correto e que por isso revisou até a própria decisão do Supremo, entendeu? Então é isso que eu acho que o grande problema hoje. É que a gente tem um judiciário que ele simplesmente faz o que bem entende e não tem nenhum compromisso em defender aquilo que ele deveria, que são as nossas leis e a nossa Constituição. E aí é o que a gente está vendo. Primeiro, perseguição de jornalistas, perseguição de qualquer dissidente político, uma armação de que houve uma tentativa de golpe no Brasil para prender a maior liderança da direita brasileira. Você julgou ali, prendeu e depois julgou mais de 1000 pessoas com essa trama, essa farsa aí da trama golpista, sem foro nenhum privilegiado, e agora você está perseguindo, inclusive, a fonte. Jornalista, continua, até os veículos de comunicação que aplaudiam isso tudo, porque não querem a competição das redes sociais, essa que é a grande realidade aqui do que a gente tá no jogo, estão ficando agora muito preocupados com a censura que tem no nosso país. Elias, sua última pergunta, 2 minutos. Coisa rápida aqui. Primeira diferença da China com os Estados Unidos é que o Estado, a mídia está na mão do Estado. Nos Estados Unidos está na mão de médios bilionários. Essa é a diferença. Na China é público e nos Estados Unidos está na mão de médios bilionários. Ou seja, só muda quem manda. Não é uma questão moral, é quem manda. Segundo, o Bolsonaro, quando falava que ia metralhar petralhada, não sei aonde, falava de camisa de torturador, o brilhante Ustra, ia mandar os petistas pra ponta da praia. Machão pra cacete, o Bolsonaro, é um macho, né? Macho. Em que imprimiu uma minuta de golpe de Estado no seu gabinete. Tá sendo um livro do Brigadeiro agora, aí, do Bitão do Brigadeiro, que era o chefe da aeronáutica, para confirmar tudo isso. E eu acho que fez o que ele fez, tem que pagar. E o Bolsonaro, ele perdeu a chance, porque ele não é machão, ele é um covarde, Bolsonaro. Além de negar auxílio para o povo morrendo sem respirador, ele agora tá chorando. Ele era da ditadura. O filho dele, que esse picareta que nos Estados Unidos operando contra o Brasil, falou que ia fechar o STF com cabo do soldado. Completamente extrema-direita. É desses machões, tudo fugido pra Miami. Pra esse pessoal, a capital do Brasil tem que ser Miami. Pra esse pessoal. O Bolsonaro, por que o Bolsonaro não fala agora que é machão? Que vai meter petralhada? Por que não fala que o Alexandre de Moraes é um canalha? Agora. Ele ofereceu a vista pro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro é um covarde, é um moleque. Não tá aguentando ficar na cadeia um dia. Todo dia é uma disputa diferente. Ou seja, é um covarde. A pergunta é muito objetiva também. O que a senhora acha da política externa dos Estados Unidos para a América Latina? A senhora concorda com a promessa de Flávio Bolsonaro de entregar o governo de transição para os Estados Unidos? O que a senhora acha da promessa por Flávio Bolsonaro de resolver o problema de oferta de terras raras dos Estados Unidos?
Só para contextualizar, o Flávio Bolsonaro disse em Texas que iria resolver o problema de oferta de terras raras da dependência americana da China de terras raras. Vamos, gente, pinguem superchats. Bom, vamos lá. Vários pontos aqui, eu tenho 5 minutos, né? Então, só... a primeira coisa que você falou que na China, quem controla os meios de comunicação é o Estado. Vocês ouviram isso do Elias. Então, existe censura. E é totalmente dominada pelo Estado. Acho que esse é um importante. Não, você pode ter uma empresa estatal e não ter censura, Eugênia. E que nos Estados Unidos são meia dúzia de bilionários. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Primeiro que os meios de comunicação estão nas mãos de diversas pessoas tradicionais. E aí você está falando que as big techs estão na mão de bilionário? Não. Ali o que você pega, por exemplo, você está no Instagram, eu estou no Instagram. Você posta seus conteúdos, eu posto os meus conteúdos. Quem está ali sou eu e você. Não é meia dúzia de bilionários que decide. Então, você quer dizer que, por exemplo, você é um cara que tem redes grandes, você tem um YouTube grande, você é do Partido Comunista e tem um monte de seguidores, e seu conteúdo chega num monte de gente, os seus cortes aqui viajam, né? Não só o Brasil, viajam o mundo. Então, não dá para dizer isso, Elias, que 6 bilhões de 6 pessoas que determinam o que pode ou não ser dito nas redes. Não tem nada a ver. Pelo contrário, é exatamente porque os Estados Unidos proíbem a censura que você conseguiu ter as redes sociais e que isso tivesse o impacto que isso tem no mundo inteiro. Isso terminou com exatamente o fato de que isso era toda a mídia era dominada por meia dúzia de pessoas. E aqui a no caso do censura Brasil, das por exemplo, a big mídia techs, tradicional, exatamente. sabemos muito bem, é dominado pelo governo federal. Ele é o principal agente, é ele que paga esses veículos de comunicação. Sim. Então, a maneira que você teve de ter liberdade, de fugir da censura, né, foi exatamente você tendo as redes sociais. Que, aliás, é o que nos permite, por exemplo, eu e você estarmos na política. Não é verdade? Tá lá os congressistas, 100 milhões de... Pega aí, 60 bilhões dividido pelo número de parlamentares. A gente está competindo com pessoas que estão usando 100 milhões por ano de emendas, entendeu? Mais cacetada de fundão e tudo aquilo dos caciques que você sabe como é que o sistema funciona. Então, o que nos permite, por exemplo, ir para a política são as redes sociais, porque você vai lá, dá suas aulas, fala da sua ideia, tem gente que concorda com o que você diz, tem gente que vai lá, me escuta, vê as minhas ideias e vai lá e concorda comigo. Então, não dá para dizer que as redes sociais do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil e tudo que tá na mão de 6 pessoas. Não é verdade, isso é uma mentira. Hoje, nós temos, sim, liberdade de expressão no mundo e uma difusão de ideias, porque nós temos... redes livres, e porque a gente tem liberdade de expressão, principalmente nos Estados Unidos, que é de onde surgiu as redes sociais, o que não existe na China, é importante dizer, totalmente controlada pelo Estado. Então essa é uma grande diferença. E infelizmente aqui no Brasil a gente está indo pelo mesmo caminho, porque o judiciário, juntamente com o PT, né, o Lula, o PT ali, o consórcio STF, é verdade, consórcio STF-PT, porque eles se retroalimentam total. O Lula disse, só dá para governar o Brasil com a ajuda do STF, foram palavras dele. Mara. Aliás, ele tentou colocar o IOF, o Congresso derrubou feio, ampla maioria. Sandra! Foi lá, o Alexandre de Moraes fez o quê? Numa canetada, anulou a decisão. Sandra! Eu vou interromper a Marina Helena mesmo falando. Sandra Garcia! Obrigado, querida. Eu tô quase umas 12 horas no ar. Eu dou uma paradinha no meio do dia, né? Mas é isso aí. Com a contribuição da Sandra, gente, mandou 15 pra nós. Olha só. 122, aí chegou mais um da Mara. 121, gente. Tem um monte de gente assistindo aqui. Manda uma contribuição pra gente continuar no ar, meus queridos e queridas. Sobretudo, para fazer as entrevistas com os candidatos. Eu quero tentar entrevistar ministros, eu quero entrevistar todo mundo. Eu preciso do apoio de todos vocês, gente. Qualquer contribuição é ultra necessária para a gente fazer bem o trabalho. Vamos lá. Congresso. O Lula, no último dia do ministro Lewandowski, ele simplesmente anulou a lei das estatais com uma canetada. Então eles passam o tempo inteiro na frente do Congresso. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo. Boa parte delas foram por água abaixo. Por quê? Por conta de decisões do STF que passaram por cima do Congresso. A mesma coisa quando eles decidem sobre aborto, quando eles decidem sobre drogas, como eles decidem sobre demarcação de terras. Então hoje a gente tem um judiciário que pratica censura, que exerce o papel do Congresso. E por isso que foi a minha pergunta para você, exatamente, se você é a favor de algum impeachment de um ministro. Eu vejo que é a única maneira da gente voltar para casinha. Era tréplica, agora não, agora é minha resposta. E você me perguntou do governo de transição 115. dos Estados Unidos. Não acho que a gente tem que entregar o país para ninguém, né? Muito menos para a China. Claro que não. Que essa que é a questão, né? Então, quando a gente fala de terras raras, o que me preocupa é que, se depender do governo atual, você vai entregar totalmente na mão da China. Aliás, como você já está fazendo com várias coisas dentro do Brasil. Então, tem uma versão, eu vejo de vocês sempre, com risco que a gente vai estar pelo entreguismo para os Estados Unidos, mas um entreguismo para a China. Mas tem um ponto dos Estados Unidos aqui que eu gosto, que eles vão cooperar com a gente para acabar com o crime organizado. Porque por que o Lula era contra, né?
classificar como organizações terroristas o crime organizado. E aí sim, você ajudar, ele não quer ajudar lá dos Estados Unidos para combater lá, por exemplo, né, as divisas, o dinheiro que vai para lá. Por que não quer essa ajuda para combater o crime organizado aqui? A última pergunta, pode responder. Mas exatamente por ser a última, Elias. Aí você trepa. É que eu não faço, porque depois não tem como eu compensar o tá um tempo. debate de alto nível, entendeu? Não, tava fantástico, mas é porque... No raciocínio. Eu entendo, mas é porque depois não tem como eu compensar o tempo. Porque a última pergunta, se fosse seguir, eu teria a oportunidade de compensar seu tempo. Como não vai ter, então não dá pra... Tá bom. Primeiro que as Big Techs americanas são meio dos bilionários que mandam, e eles são uma extensão do braço do poder dos Estados Unidos no mundo. Por exemplo, eles são um instrumento fundamental nas guerras híbridas. Sabe o que é esse conceito de guerra híbrida, né? Ou seja, em 2018, nas eleições do Brasil, eram 20 milhões de disparos de WhatsApp por dia em favor do Bolsonaro, para falar de uma madeira de piroca, falar que o Lula que o Haddad ia liberar ensino sexual nas escolas, Pois ou seja... mano. As Big Techs não são livres empresas pela livre expressão do mercado. Elas mandam nos Estados Unidos. Quem que o Trump levou para a posse dele? Aqueles 6 lá, o Zuckerberg, o Bezos, e o Zuckerberg já admitiu abertamente entregar os dados que ele colhe no Facebook para o governo americano. Isso não sei o que eu estou falando. E as Big Techs, a questão que eu acho, Marina, é que para mim capitalismo é monopólio e poder político. Entendeu? E as Big Techs, elas são um braço fundamental do poder político dos Estados Unidos hoje no mundo. No mundo. Né? E não dá para comparar, por exemplo, o poder de influência que tem hoje, vamos dizer assim, pessoas como eu nas redes sociais, em relação à direita, por exemplo. Obrigado, Gato Preto. O algoritmo hoje ele direciona, o algoritmo hoje, no caso da Colômbia, por exemplo, foi provado que o algoritmo direcionou 114, gente. Conteúdo, vamos dizer assim, para públicos específicos. Quem manda no algoritmo? Os donos das empresas. É uma ingenuidade nossa em achar que isso é uma grande democracia, é uma grande não censura, muito pelo contrário. Hoje as Big Techs, elas exercem um poder de ditadura sobre o mundo impressionante. Por mais que eu tenha acesso ao Instagram, por mais que eu tenha acesso a tudo isso, você também tenha. Mas o poder que esses caras têm de determinar política no mundo inteiro é impressionante. E tem vários estudos sobre isso. Pessoas que são especialistas em semiótica tratam disso daí. Não é uma opinião particular minha, essa. Né? A questão que envolve censura. Pessoal, eu volto a dizer aqui. Né? O Bolsonaro, ele é fã de torturador. Falava que ia metralhar petista não sei aonde. O filho, um cabo e um soldado ia derrubar o STF. É um cara que agredia mulheres o tempo inteiro. Né? E ele nunca foi julgado por isso. Nunca foi julgado por isso. E ele atentou contra o Estado. O Elias é um cara muito bem preparado, mas acho que ele não deveria participar dessas pataquadas de debates. Isso só é bater tambor para maluco fazer braço. Eu não acho, viu, Célio? E eu sou crítico dos debates, critiquei o Três Irmãos, tá? Mas a gente recebeu muito bem o Elias. O Elias é um cara importante, cara. Eu acho que ele tem uma abordagem que é diferente, por exemplo, do professor José. O professor José, ele mais fortalece o nosso campo. Eu acho que a gente é meio que um time de futebol, gente. Eu acho que cada um ajuda da forma que pode. Eu acho que o Pablo Marçal atropelou o Elias. Por mais que ele tenha... Na parte moral, ele ganhou aquele debate. Mas eu acho que esse da Marina Helena, ele foi bem. Todos os debates que parecem a Renata Barreto, ele vai bem. Ele vai muito bem. Vamos, gente, vamos fechar essa meta, turma. Bora! Do democrático de direito. E o que eu acho? É uma farsa? Pode ser uma farsa, mas ele responde pelos seus atos. E ele não quer isso. Ele, como um homem covarde, é uma criança chorona, sabe? Ao invés de aguentar a cadeia dele, ir lá e virar um símbolo da resistência ao petismo, à Venezuela, não, ele tá chorando. Cara, travou! Travou! Deixa eu ver aqui. O que podemos fazer? Valeu. Cara, é muita sujeira no Brasil. E o que eu acho? É uma farsa? Pode ser uma farsa, mas ele responde pelos seus atos. E ele não quer isso. Ele, como um homem covarde, é uma criança chorona, sabe? Ao invés de aguentar a cadeia dele, ir lá e virar um símbolo da resistência ao petismo, à Venezuela, não, ele tá chorando. O grande líder da direita brasileira presta continência para a bandeira dos Estados Unidos e tem mais, Marina. Eu sou contra a forma que o Brasil se relaciona com a China. Eu acho que é uma relação neocolonial. Eu acho isso. Eu acho que o Brasil tem que ter um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que nós temos que ter uma outra relação com a China que não seja essa que nós temos. Entendeu? Esse é o ponto. 3 minutos. Valeu. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal.
Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!